Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pago Chance. E finalmente veio aí a parte 2 do vídeo falando sobre Poderosa. Se você não viu o vídeo anterior, é essencial que você veja ele anteriormente pra você saber do que eu tô falando e tudo mais. Como eu disse antes, o Bruto tinha ficado muito longo, então eu resolvi separar o vídeo em duas partes, tá? E é bom que vocês vejam a primeira parte, que eu explico sobre a série, sobre tudo mais, porque eu decidi reler, nananana. E nesse vídeo vocês vão ver, na verdade, as minhas considerações sobre a série no aspecto ruim, Quais são os pontos ruins que eu vejo na série, os problemas. Especificamente sobre o livro 6, que é o grande problema. Então, fiquem com o vídeo. Todo mundo sabe, mas o autor, tem uma diferença. Vou mostrar do 5 pro 6 pra vocês verem. Mas todos os livros do 1 ao 5 foram escritos pelo Sérgio Klein, que é o autor, obviamente, que inventou essa história. Não sei se foi baseado nas filhas dele, não sei. Mas não sei se todo mundo sabe desta treta. Na verdade, quando eu li o livro 6, eu não sabia dessa informação, na verdade. O Sérgio Klein, que é o autor da história, inventor da história, ele escreveu só até o volume 5 porque ele faleceu em 2010, em virtude de um câncer e tudo mais. Ele tem outras obras também, mas a que eu tive contato mesmo foi Poderosa. E aí, a editora Fundamento, talvez um pouco mercenária, porque assim, eu, sinceramente, preferiria que a série tivesse acabado no 5. Vou explicar. E o livro 6, tem o nome do Sérgio Klein, porque ele é o autor da série, ele é o criador da história, mas o livro 6 foi escrito pelo José Antônio Orlando. Eu lembro, na verdade, vocês vão conseguir, na verdade, ter muita visão das minhas impressões quando eu li o 6, depois de muito tempo de ter lido a série, porque o 6 é de 2014 e o 5 é de 2009, então foram praticamente 5 anos, assim, sem Poderosa, Meu sonho, na verdade, na época, assim, era que tivesse um 6, porque eu não tinha informação de que o Sérgio Klein tinha falecido. Eu fui descobrir, na verdade, a informação quando eu li o 6 e fui pesquisar o nome do autor, porque tinha outro nome aqui. E aí, na verdade, não sei o que aconteceu, se já tinha um briefing do Sérgio Klein, das ideias que ele tinha pro livro 6, se já tinha algum livro 6 planejado, porque dizem as informações que eu me lembro de que o Sérgio Klein já tinha começado o livro, mas ele faleceu antes de terminar. E aí deram pro José Antônio para ele continuar a história. Só que assim, gente, a gente já percebe, na verdade, a diferença pelo tipo de escrita. E assim, ainda mais a leitura sequencial, isso ficou muito claro. Vou falar assim, alguns dos pequenos problemas que eu vi na série, Às vezes a série é um pouco homofóbica, ainda mais no primeiro livro que fala, porque se o menino faz X coisa, ele é boiola. Mas assim, é bem pincelado e assim, era 2006, Talvez essas coisas ainda não tinham tanta força. Mas eu acho que o livro fala de tantos outros temas importantes que essa questão do menino ser boiola, eu acho que é, assim, até passável por causa da época. Porque assim, o autor, o Sérgio Kahn, ele realmente tem muito cuidado com tudo o que ele fala na história de Poderosa. Especificamente a Danielle também fala sobre muitos temas importantes, como eu disse, de uma forma muito leve, por exemplo, no segundo livro e no quarto livro, se eu não me engano, a Danielle faz umas cagadas e ele fala assim de uma forma bem leve e tudo mais, não fica tão... São temas pesados, se você for ver, fala assim, caraca, gente, isso num livro para pré-adolescente, para adolescente. Pois é, mas eu acho que assim, é tratado de uma forma... Ele não banaliza, tá? Eu acho que ele trata da forma, assim... É que eu digo assim, tratar de forma leve, porque o tema é pesado, mas, assim, ele não fala sobre a forma pesada, digamos assim. Ele fala como uma forma de mostrar e de conscientizar que esse tema é importante e que, assim, é perigoso também, Fazer isso é perigoso. Falar um pouquinho das coisas que eu percebi, na verdade, com a leitura sequencial. Que, inclusive, muito tempo atrás eu já tinha visto uma resenha de uma menina que ela leu do 1 ao 5... E assim, às vezes, em alguns momentos, a série é um pouco repetitiva com os fatos que já aconteceram antes. Então, por exemplo, eu acabei de ler o livro 1, vou ler o livro 2. No livro 2 tem praticamente assim, quase uma página inteira de recapitulação do que aconteceu no livro 1. Assim, é bom quando você, por exemplo, caraca, o 1 saiu em 2006, o 2 saiu em 2007. Então já tem um intervalo de tempo que eu li, talvez eu não me lembre. Aí tudo bem,
O problema é quando você lê sequencial, você fica, tá bom. Por quê? E assim, ele faz isso no 3, no 4 e no 5. Todo livro ele lembra, na verdade, que a Joana descobriu o poder dela quando ela fez aquela redação na aula de história, que ela mudou a história da Joana d'Arc. Aí você fala assim, gente, eu já acompanho a série, eu tô no livro 5, eu tô no livro 3, eu tô no livro 4. Eu não preciso saber disso, eu já sei. Entendeu? E outra coisa também que foi uma falha gravíssima, que eu peguei no livro 2, mas depois eles consertaram, foi falha de revisão. No livro 1, né, o nome do pai da Joana d'Alva é Nelson e a mãe é Sônia. Então, o primeiro livro passa, pai Nelson, ótimo, perfeito, lindo. E aí, do nada, no segundo livro, no começo, o nome do pai vira Renato. Aí você fica, por quê? Não sei se na hora de escrever o autor se confundiu. Mas aí depois volta pra Nelson, normalmente. E é só, tipo assim, e no livro 2 tem uma citação ao nome do pai da Joana d'Alva, que é essa. Renato. Errado. Né? Mas assim, fora isso, a série tem muitos pontos bons, tem ótimos personagens, fala sobre muitas coisas. Na verdade, né, se vocês quiserem, na verdade, saber as minhas opiniões sobre cada um dos livros da série, vocês vão lá em cada uma das resenhas, que aí eu falo com mais calma e tudo mais. Mas assim, é uma das minhas séries favoritas, me tornou leitora, me inspira muito como escritora, inclusive. Né? Eu acho que muito do que eu coloquei no Jimmy tem da Poderosa. Né? Eu acho que até a ideia da capa também, um pouco. Inclusive, eu adoro a energia dessa capa, que é com as letras em alto relevo. Sabe? Não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas tá vendo? Tem um reflexo. Isso aqui são as letras da história, né? Parte da história aqui em alto relevo. Eu acho linda essas capas e tudo mais. Na verdade, o meu sonho de princesa era ter um volume de Poderosa vermelho. Pois é, nunca tive. Vamos falar especificamente do livro 6. Porque assim, o Sérgio Klein, né? Uma coisa é você continuar, você, o autor, continuar uma história que você já conhece. Outra coisa é um outro autor que não conhece a história e vai continuar. E aí eu acho que é esse meu problema, meu grande problema com Poderosa 6. Todos os livros da Poderosa, do 1 ao 5, eles sempre levantaram os pontos, né? Sempre falaram sobre os assuntos e tudo mais, mas assim, todos os acontecimentos do livro, todas as questões levantadas dentro do livro, elas eram encerradas dentro do livro. Ou seja, o personagem fez X coisa, o que aconteceu com ele? Vai ter o desfecho. Tudo que começa a ser falado no livro é terminado dentro do livro. Né? O livro 6, na verdade, ele não tem a energia de Poderosa. Sabe, parece... Assim, a sensação que eu tive, ainda mais agora relendo... Primeiro, o livro 6 pra mim é muito arrastado. Né? Eu acho que a escrita do Sérgio Klein era muito leve, né? Muito parecida até com a minha escrita, né? Que é aquela escrita que, assim, é dinâmica. Você vai comendo as palavras, vai comendo as páginas, e daqui a pouco você vai ver que acabou o livro. Não que os livros de Poderosa sejam muito grandes. Eles têm, em média, 190 páginas, não tem nem 200. Então são livros curtos. Né? O 6, então, é o menor ainda. Porque eu acho que o 2 tem 150 ou 160. O 6 tem 128. E parece que esse livro se arrasta mais do que o maior da série, que eu nem lembro qual que é. Mas ele se arrasta muito porque a escrita desse outro autor, ela é um pouco menos dinâmica. Ela é um pouco mais lenta, ela é mais arrastada, né? Não sei, sabe? Você sente que não há aquela fluidez na leitura, sabe? Que você vai lendo e você não sente, sabe? Parece que é mais arrastadinho. Não que seja uma escrita ruim, tá? É que é uma escrita que, se for comparar com os outros livros, é mais arrastada. Ele falhou, na verdade, em muitas coisas. Né? Parece que faltou um briefing melhor pra ele. Ou parece que, na verdade, ele leu, tipo, o primeiro volume, ou ele pegou, assim, um resumo que alguém da editora fez pra ele, falando quem eram os principais personagens, os principais acontecimentos e tudo mais. E aí tem muita coisa, na verdade, que ele deixa escapulir de detalhes da história. O livro 6. Porque, assim, em certos momentos da história, assim, a gente sabe que a Joana namora o João. A avó dela é dona de um asilo. Dona não, dona é ótimo. Ela administra o asilo municipal. Né? Depois a avó dela se casa com uma pessoa, né, que é o Henrique. Então a avó dela se casa de novo. Né? Tanto a mãe quanto o pai dela começam novos relacionamentos. Né? O relacionamento do pai, ele não esqueceu, mas ele errou o nome da mulher. Porque o nome da mulher é Shirley, com X, mas é com I no final, ele botou com Y. E o relacionamento da mãe, ele simplesmente esquece que existe, que é com o... Esqueci o nome do menino. Felipe? Acho que é Felipe. E, assim, ele esquece também de personagens que existem.
sabe? E, na verdade, ele até troca o relacionamento da Daniele. Porque, na verdade, quem se relacionava com o Marcelo era a Leninha. Amigas, eu sou chata nesse ponto. Entendeu? Porque eu reli e estou com muitos detalhes na cabeça. Pois é. E acho que eu não sei se ele lembrou da professora de português, mas ele trocou o professor de matemática simplesmente do nada. Por que o professor de matemática? Porque assim, a gente fica muito claro isso porque temos a Bia, e a Bia é uma gênia da matemática. Ela é foda em matemática. Tanto que, né, o professor passava vários desafios e a Bia respondia assim com uma facilidade impressionante. E aí, do nada, né, ele bota que a pessoa que ensina matemática na escola é uma mulher. E sempre foi um homem. E tipo assim, não é como se fosse, citasse assim, ah não, o professor Dionísio, ele, né, se aposentou, o professor Dionísio saiu da escola. Não, ele não cita, ele sempre diz que como se fosse uma mulher. E aí, no caso, pra piorar ainda a situação, a professora que não existe ganha um substituto. Que é o inferno, um pé no saco. Né? E, inclusive, ele não tratou a Daniele direito, porque pelo que parece que ele pinta na história, que a Daniele é como se ela fosse patricinha. Pra mim, a Daniele nunca foi patricinha, tá? Ela sempre foi punk. Isso a começar que ele erra muitos detalhes dos personagens. Ele esquece que tem personagens que existem como o Guto, acho que ele nem cita o Guto, inclusive acho que ele cita o Marcelo, ele cita a Leninha, a Bia, que são quem aparece mais, né? Ele inventa duas gêmeas, ele inventa a Tatiana Marta, Rosa Maria, meu Deus, parece jogadora de vôlei, né? Rosa Maria, jogadora de vôlei. Inclusive, os assuntos que o Sérgio Klein tratava de forma muito leve, ele banaliza pra caralho. Só falando assim. Assim, gente, o livro 6 da Poderosa é, assim, uma decepção enorme pra mim, porque eu juro pra vocês, é uma coisa pesada que eu vou falar aqui agora. Eu preferiria que a série tivesse acabado junto com o Sérgio Klein. O Sérgio Klein morreu, a série morreu. Porque assim, o 5, ele termina muito bem. O 5 é muito bom. Eu gosto muito, inclusive eu gosto do 1 ao 5 muito. O 6 eu não consigo gostar do livro 6. Eu acho que assim, o 6 não tem nada que se aproveita. Muitas aspas. É que assim, o 6 pra mim, quando eu li na época, foi muito aquela sensação de revisitar os personagens, de revisitar a história. E assim, na época que eu li da primeira vez, eu já não tinha sentido que tinha aquela energia. Quando você lê sequencial, eu acho que fica mais na cara ainda. Porque assim, eu acho que esse autor foi mal brifado sobre a história, porque ele deixa escapar detalhes muito importantes. Porque assim, gente, a Vanina, ela é casada, ela casa de novo. E ele em momento nenhum cita o Henrique. Em momento nenhum, ele cita o namorado da mãe. Ele bota na cabeça de que os pais tentaram se juntar de novo. Outro detalhe também que me incomodou muito, porque no livro 6, eu na verdade não entendi se a Joana tá mais velha, se ela já tá com 14 ou com 15 anos. Porque assim, o João chega até a fazer intercâmbio no livro. Acho que é com 14, 15 anos, né? Assim, eu acho que ela tá um pouco mais velha. Ele tenta pintar uma maturidade nela, que é uma maturidade um pouco chata, digamos assim. Porque o que eu acho que era legal do livro da Poderosa é que era a Joana usando o poder dela o tempo todo. Sabe? Era muito essa coisa da tentativa e erro, tentativa e erro. Ela usava, dava merda, ela usava, dava merda. E ela tentava consertar, e eu acho que isso que era legal. Eu acho que, assim, tudo bem, entenda a questão dele querer colocar a maturidade da personagem, de que ela entende a importância que o poder dela tem, e ela não usar esse poder de uma forma muito banal. Só que eu acho que ficou muito aquela coisa assim, ela ficou com muito receio, e aí ela não usa nunca mais, e ela vê as coisas acontecendo, ela vê as coisas dando ruim, e ela não tenta fazer nada, ela fica parada. Joana Dalva não é assim, a Joana Dalva, ela vê as coisas dando errado, os amigos dela se envolvendo em coisas, ela tenta ajudar, ela tenta dar o jeito dela e tudo mais. Inclusive, no livro 6, ele já começa arrastado, porque ele enfia uma porcaria de um sonho, que a Joana se vê mais velha e o sonho se arrasta por 20 páginas. Aliás, o livro inteiro se arrasta. Inclusive, parece pra mim que o livro 6, na verdade, é uma quantidade de apanhados de histórias que ele foi encaixando. Inclusive, né, eu acho... inclusive esse autor, porque assim... Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, sempre teve o capitularzinho, né? Esse aqui é aquela divisão dos trechos do capítulo, né? Aqui é normal. Tipo, pô, você tá dentro de uma cena, você encerra a cena, você usa essa questão. Aqui é muito mais exagerado, sabe? Porque assim, aqui nesse pedaço, deixa eu ver, eu acho que é a história do circo que a Vanina conta, né? Então, por exemplo, aqui é a mesma história, é a mesma cena. E tipo assim, ele vai botando vários trechos por várias páginas. Sabe? Isso quebra o ritmo de leitura de uma forma horrorosa.
Sabe, ele tá na mesma cena e eles usam esse negocinho aqui. Porque geralmente, né, quando você... Quero até o marcador. Se usa isso aqui, né, quando eu boto, por exemplo, os três asteriscos, os três asteriscos no livro, né, que é aquela divisão da cena, você tá dividindo o trecho. Só que assim, às vezes ele tá no meio do trecho e faz isso. E às vezes ele faz, muitas vezes. E aí você vai sentindo que tem a quebra de cena, aquela quebra. Só que não é uma quebra. Ele continua na mesma coisa. E aí você fica, tá, querido? Entendi. Assim, o livro é chato, o livro é arrastado. Acho que assim, nenhum personagem parece quem é. Sabe? Nenhum dos personagens parece quem é. Eu fiquei muito triste, na verdade, que assim, eu sou apaixonada no João. Né? Que o João, assim, ele é um amorzinho. Ele e a Joana são, assim, um casal lindo. E aí ele bota o João pra fazer o intercâmbio e o João volta 2 páginas pra acabar o livro. Eu fiquei muito puta. Entendeu? Inclusive... Ai, gente, olha, eu tenho muitos problemas com Poderosa 6, porque assim, ele não tem a energia da série, não tem nada a ver com a série. Eu acho que, inclusive, até... Gente, de vira e mexe, eu volto no Scooby pra ler resenha dos outros, porque eu fico indignada que quem, em sã consciência, que gosta de Poderosa, que conhece Joana Dalva, que lê os outros livros da série, fala que esse livro é bom. O livro 6 não é bom, gente. Não dá. Não me desce, não me engole. Outro detalhe também. Lembra que eu falei que os acontecimentos que entram no livro, eles fecham no mesmo livro? Esse livro aqui termina com muita ponta solta. Ah, mas o que aconteceu com a tal fulana? O que aconteceu com a tal ciclana? E ficam muitas coisas em aberto. E você fica, tá, e aí? Sabe, todo o livro da Poderosa, você lia, você tinha a sensação, assim, de que o livro acabou e fechou. Mas assim, o outro livro continuava e você sentia que ainda tinha mais coisa pra contar. E esse livro, assim, ele terminou com um monte de ponta solta e foi tão ruim que você sente que não tem mais nada pra falar. Ao contrário dos outros, né? Que fecha tudo, mas tem mais coisa pra falar. Esse outro fica um monte de coisa em aberto e não tem mais nada o que falar. Porque não parece que... Não é como se fosse uma coisa em aberto que deixa um gancho pra um próximo volume, não é isso. Sabe, é diferente. Ficou em aberto porque ficou em aberto. Sabe? Eu acho que faltou, assim, esse cuidado do outro autor de ter um carinho com a série, né? Talvez ele não tenha... Pra ele foi provavelmente um trabalho, né? Talvez se fosse, por exemplo, eu, que eu tenho muito carinho por essa série, talvez se eu fosse escrever um 6º livro... Que, assim, na verdade, o meu sonho, inclusive, era escrever Poderosa 6. Né? Eu falava, gente, eu que vou escrever Poderosa 6, que se foda. Eu era assim. Mas talvez eu escreva um Poderosa 7, quem sabe... Né, dou uma fanficada. A série de Poderosa é maravilhosa. Né? As minhas considerações do livro 1 ao livro 5 são muitas, porque eu gosto muito da série, eu gosto muito dessa coisa da tentativa e erro da Joana Dalva, dela tá descobrindo o poder dela junto com a gente, então a gente aprende muito sobre o poder dela junto com ela, e são esses detalhes que faltaram no 6, sabe? Como eu disse, o autor tentou pintar uma maturidade, mas aí, sabe, aí ficou aquela coisa... Assim, não é que o livro é mal escrito, tá, gente? Meu problema não é o livro ser mal escrito. É bem escrito, o autor escreve bem. Eu só acho que ele tem alguns problemas, assim, na questão da fluidez que deixa a leitura muito arrastada, sabe? Eu acho que, na verdade, ele tentou passar um pouco a maturidade pra Joana Dalva, pensando que talvez o público tivesse envelhecido como eu, né? Bota aí 2014, eu já tinha meus 20 e poucos anos. Pois é, amigas. Na verdade, esse livro já tem 10 anos que saiu, né? Se for pensar no que vem 2024. Mas é isso. Assim, a única coisa que me deixa, na verdade, muito triste é ver, na verdade, uma das minhas séries de livros favorita ser jogada no lixo, assim. Porque foi a sensação que eu tive. Sabe? Que a série, a personagem, tudo que foi construído foi jogado no lixo com o livro 6. E assim, na minha cabeça, é como se esse livro 6 não existisse. Pra mim, acaba no 5. Porque, na verdade, no livro 6 não acontece nada, tá? Assim, não... como eu disse, parece um monte de apanhado de história solta pra tentar comprar, pegar o dinheiro dos fãs. Porque eu fui assim, me senti lesada, me senti enganada, entendeu? Eu queria uma reclamação, sabe? Inclusive, a Fundamento gastou dinheiro pra lançar isso, e o resto do volume de Destemida, dona Fundamento? Que só saiu até o 3. Inclusive, vocês sabem que eles refizeram a edição de Poderosa, né? Que agora... Ai! Que agora, né, tem uma versão nova, que é essa capa ao contrário. No caso, em vez de ser preto, a capa é toda rosa, e essa é só saiu até o segundo, é o amarelo. Eu já me estendi demais. Eu fiquei 40 minutos falando de Poderosa, meu pai eterno. Né?
Como eu disse, leiam as resenhas pra saber melhor. Na verdade, eu queria realmente mais falar do 6 nesse vídeo, que né, são os problemas que eu tive com o livro 6, né? Porque eu acho que na minha resenha eu não falei tanto na época, né? Porque eu acho que me faltava a bagagem dos outros 5 nas costas na época. Que eu tava, na verdade, só com as lembranças. A bagagem da leitura dos 8 e 5 que dá aquela sensação. Ah, inclusive, outro detalhe, né? Lembra que eu falei das questões de falar dos temas leves? Eu tinha até esquecido de falar isso. Mas, olha, esse autor aqui, ele chega a ser gordofóbico, né? Porque ele fala que uma personagem lá é gorda, uma personagem tá acima do peso, né? Ele é um pouco gordofóbico. E ele banaliza o tema do suicídio, gente. E é tipo assim, o Sérgio Klein falou de suicídio num outro volume, eu acho que foi no 5. Que no começo do 5 uma menina tenta se jogar no prédio. E esse aqui, no caso, a questão do suicídio é banalizado porque a personagem sofria bullying. Ficou muito chateada. No 6, tá? No 6. A personagem sofria bullying. E aí, meio que pra se vingar de todo mundo, ela finge que se mata. Porque ela se enforca com o cadarço do tênis dela. É a tal da Tatiana Marta. E assim, nossa, é uma banalização do tema. Nossa, de formas que eu não sei descrever. Pois é. A maior injustiça, inclusive, é o João não ter aparecido nesse livro direito. Joãozinho, meu amor. Enfim, é isto que eu tinha pra falar, né? Espero que vocês gostem das resenhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se eu vou falar mal de coisas, eu me estendo demais. Mas é isso, né? Fiquem ligados. Né? Prometo trazer mais vídeos em breve. Vou tentar, tá bom? É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cheerio!